E agora nós temos outra capacitação, que é análise e tratamento de não conformidades, tá certo? Aí vocês perguntam, o que é isso? Por que isso? No ano passado, vocês estão me ouvindo? Sim. No ano passado, teve a nossa certificação, né? Teve a auditoria de certificação do sistema de gestão, que foi o final do ano passado, e foi detectado, na ocasião, 4 itens de melhoria, tá certo? E entre eles, foi detectado exatamente esse, que vai ser objeto dessa capacitação, que é análise e identificação das causas, né, que não estavam sendo preenchidas corretamente pelos colaboradores, preenchidas no FAQ, tá certo? Então, foi apontado esse ponto de melhoria e tornou-se uma meta compartilhada com o RH, tá certo? Para quê? Para que houvesse essa capacitação. Então, o RH, né, foi no mercado, procurou empresa que tivesse essa capacidade, né, desse evento, e viu que a RS2 atendia isso na capacidade e no valor, tá certo? Então, a RS2, mais uma vez, sendo nossa parceira, né? Então, o objetivo seria esse, né? A RS2, na pessoa do diretor, né, do Romeu, vai nos mostrar, nos orientar a forma correta como deve ser tratado, né, essa análise, essa não conformidade, embora seja um pouco de melhoria, tá certo? Para a nova certificação do sistema de gestão integrado que vai ocorrer durante o ano. Então, eu não sei se a Celane quer falar de alguma coisa. Pronto. Na verdade, né, só complementando um pouquinho a tua fala, trata-se de ferramentas da área ferramentas de qualidade, que a gente chama nas empresas. Eu acredito que parte de vocês, principalmente o pessoal da engenharia, conhece um pouco desse material, não é, Romeu? Acredito eu, porque esse tipo de treinamento ele é muito oriundo da parte de engenharia, da parte da indústria. Mas nada mais são do que técnicas que a gente utiliza para resolução de problemas, né? A gente fala não conformidades, mas são técnicas para resolução de problemas. Particularmente, eu acho um conteúdo muito rico, já tive a oportunidade de trabalhar em algumas outras empresas, onde, de fato, a gente utilizava parte dessa ferramenta que a gente vai estar conhecendo aqui agora, e desejo a todo mundo bom proveito, né? Temos aqui uns cursos, o curso inicia hoje, vai até o dia 1º de junho, creio que todos já receberam aí o calendário atualizado que eu passei. Eu vou pedir que o Romeu, ele dê mais algumas informações sobre um link que ele passou semana passada, que eu não sei se todos, Romeu, tiveram a oportunidade de entrar, que eu vi que nesse link é que está o material didático, não é isso? Desse curso, é um outro link. E, no mais, fiquem à vontade, aproveitem, questionem, que a gente está aqui para aprender. Mais. Pessoal, um prazer enorme estar novamente com vocês. Esse curso, ele foca nas técnicas, como a Celane colocou muito bem, né? Nas técnicas para análise e tratamento de não conformidades. Né? Que para vocês, uma não conformidade, como as normas ISO colocam, né? É o não atendimento a requisitos. E estes requisitos são quaisquer requisitos, né, quaisquer pontos que vão ser cobrados para o sistema de gestão de vocês. Então, um requisito da norma, um requisito, um instrumento normativo da CEGAS, um requisito legal. Né? Então, não atendimento a algum requisito, um incidente, um acidente, né, são considerados não conformidades. Quais são os objetivos desse curso? A gente capacitar, né, os gestores, os participantes, que são colaboradores de um sistema de gestão integrado. Vocês hoje trabalham em uma empresa certificada, né, em 3 normas, e essas normas exigem a análise de tratamento de não conformidades. Então, a gente está nesse curso capacitando vocês para essa análise de tratamento.
visando a condução de ações corretivas, ações preventivas, identificação de fontes de problemas e oportunidades de melhoria. Esses pontos que foram identificados na auditoria com a certificadora, isso é muito comum, e nas empresas que implantam o sistema de gestão, termina sendo um dos itens que mais aparece nas auditorias, né, como não conformidades. Às vezes, por não identificação clara da não conformidade, às vezes por tentar tratar não conformidades, problemas sistêmicos com ações, tipos de ações que não resolvem problemas sistêmicos, por exemplo, ações corretivas, né? Ações corretivas resolvem problemas operacionais, e a gente precisa entender essa diferença de um problema sistêmico para um problema operacional, né? Muitas vezes, por não identificar claramente a causa da não conformidade, para fazer com que essa não conformidade não volte a ocorrer. Então, a gente vai verificar quais são as técnicas, né, algumas bem conhecidas, outras nem tanto, mas que vocês vão utilizar, né, podem utilizar para melhorar, trazer mais benefícios nessa parte do sistema de gestão, que seria a correção de problemas. A correção de problemas, que é um dos pontos também da melhoria do sistema, né? Que com isso a gente consegue melhorar, e a melhoria contínua é uma exigência dessas 3 normas que vocês estão certificados. Então, pessoal, eu gostaria de escutar de cada equipe, de alguém da equipe, as principais expectativas de vocês. O que vocês esperam? Então, pelo menos umas 3, 4 pessoas, né, falar por vocês as principais expectativas, o que vocês esperam, quem quiser falar, né, do curso. Quais os objetivos, os principais objetivos de vocês, expectativas de vocês com esse curso? O que vocês gostariam de sair daqui sabendo, fazendo, né, o que a chefia de vocês entendem que ela quer que vocês implementem, né? Então, quem pode me falar? Expectativas. Se os gestores puderem. Alguém? Alô? Oi. Alô, tá me escutando? Sim. É o Fabrício aqui falando. Boa tarde para todos, para aqueles que eu não dei boa tarde ainda. Mas a minha expectativa para esse curso é que a gente tenha ferramentas aí e uma estrutura para poder fazer as análises dos problemas que a gente tem, independente do tipo do problema. Mais voltado para técnicas. Perfeito. Obrigado, Fabrício. E a gente está tendo essa expectativa, que é exatamente isso que a gente vai buscar fazer, né? Apresentar essas ferramentas. Eu, na verdade, queria ver se a gente consegue realmente simplificar a teoria, sabe, e colocar na prática. Particularmente, eu já fiz vários cursos dessa natureza e trabalhei em empresas que tinham essa cultura de usar essas ferramentas. Mas, às vezes, a gente fica tanto na teoria, sabe, no processo, que você acaba não se tornando algo didático. Então, a minha expectativa é que, dessa vez, a gente possa sair com uma coisa mais prática, até mais simples. Uhum. Perfeito. Colocar realmente na prática essa teoria, muitas dessas ferramentas, são realmente bem conhecidas na teoria, né? O João Campos está colocando aqui, a expectativa é entender melhor como dar as tratativas das não conformidades segundo as normas. Okay. Fabrício, você ia falar. Eu ia, realmente. Você sentiu daí, tá vendo? Desculpa. Exatamente. Uma expectativa que eu tenho, eu também já fiz alguns cursos dentro desse tema, e é interessante, por exemplo, se a gente for trabalhar, não sei se vai ser o caso, mas, por exemplo, PDCA. Então, apresentar talvez uma ferramenta para cada item. Então, para o P, por exemplo, Plan. Então, como que a gente vai fazer planejamento? Eu tenho uma ferramenta para isso. Se tiver
uma sequência, eu acho que facilita. Aí a gente consegue aplicar de uma forma mais fácil, né? Não sei se essa já é a ideia, mas eu vejo que assim funciona bem. Pelo menos dos que eu já tive, funciona bem assim. Perfeito, ótima ideia. Faz parte, sim, né? Eu vou apresentar daqui a pouquinho o conteúdo, quais são as principais ferramentas que a gente vai utilizar. Eu também, a minha expectativa também é essa questão de ferramenta, né? Eu participei também de um curso também de não conformidade, e eu acho que essa questão da ferramenta foi bacana, mas não foi, assim, faltou alguma coisa, né? Enfim, a minha expectativa é essa daí, pegar mais coisa acerca das ferramentas. Perfeito, Claudio, obrigado. Quem mais? Mais alguma expectativa específica, diferente das que foram colocadas? Ok, pessoal. Eu acredito que está alinhado, então. Acho que a gente consegue atender todas essas expectativas de vocês. E, claro, fiquem à vontade para, durante o curso, a gente, né, darem um feedback para a gente fazer alinhamentos aqui, tanto na metodologia, nas dificuldades, pela ferramenta, né? Eu acho que hoje está começando a ficar mais comum, né? O treinamento EAD, né? Já está aí alguns meses de pandemia, né? Usando bastante essas plataformas, mas sempre tem, né, eu entendo, sempre tem no início até uma dificuldadezinha, né, e vamos trabalhando e corrigindo isso, tá bom? Pessoal, a Tatiana é da RS2, ela é monitora e vai ficar fazendo a frequência da turma, então ela pode solicitar alguma informação aí no grupo, tá certo? Acho que ela já está solicitando aí, eu estou vendo. Ok. Bom, pessoal, a gente tem, de início, conceitos para discutir. Esses conceitos estão aqui em uma atividade que eu gostaria que cada grupo resolvesse. Está aqui. Você entra na sua sala de aula, aqui em atividade tem exercício 1, conceitos fundamentais. Vocês podem resolver no nome de um só participante, mas eu gostaria que fizessem em grupo. Vocês têm como fazer uma reunião, cada equipe. Vocês podem, alguém que já entrou na planilha, pode convidar as outras pessoas. Convidar as outras pessoas no Teams, pode ser? E aí vocês vão pega esse daqui do grupo, ó, da planilha. Eu vejo que cada planilha já tem participantes, né? Pessoas já entraram. Então, um de vocês forma um subgrupo aí, uma reunião específica entre vocês. Alguém compartilha essa planilha, essa sala de aula, entra aqui em atividades, vai aqui em exercício 1. Aqui em exercício 1, vocês vão entrar e vão resolver, escrever, na visão de vocês, o que é uma ação corretiva, o que é uma ação preventiva, o que é correção, o que é um controle estatístico de processo, o que é uma não conformidade, disposição de não conformidade, o que é evidência objetiva, gestão da qualidade, planejamento da qualidade, plano da qualidade, rejeição, reparo e retrabalho. Eu gostaria da visão da equipe, vocês discutissem um pouquinho e escrevessem. Eu vou dar 25 minutos, meia hora, vou dar meia hora para vocês. Ok, pessoal, 15h10. Enquanto o pessoal está terminando, vamos dar seguimento aqui. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, nas 3 normas, na 9.001, na 14.001 e na 45.001, onde elas pedem a análise e o tratamento de não conformidades. A 9.001, que é a norma de gestão da qualidade, vocês lembram que ela é baseada no ciclo PDCA, inicia com o planejamento, da liderança, né, dos riscos, oportunidades, objetivos,
Aí vem para o apoio. Tudo isso aqui é P do PDCA. Aí ela trata da operação. Na operação, ela inclui o planejamento da operação, como se fosse o PCP na indústria, né? Os requisitos do comercial, aí ela vai para projeto de desenvolvimento, suprimentos, e vem para a produção. Aqui na produção, ela trata da elaboração do produto, a execução do serviço, logo depois fala da liberação, que é o controle, né, como se fosse um controle da qualidade, e aqui pode ter algum produto não conforme, ou serviço não conforme. Então, no 8.7, ela trata de não conformidades. Além do 8.7, ela vai falar de auditorias internas, que é lá no monitoramento, é no C do PDCA. Nessas auditorias podem ser encontradas não conformidades, que devem ser tratadas, e vão ser tratadas conforme 10.2, não conformidade à ação corretiva. Então, pessoal, são esses itens. Eu vou mostrar primeiro seção 8, controle de produto não conforme, que é que ela diz. 8.7, ela diz o seguinte, que deve assegurar, a organização deve assegurar que saídas que não estejam conforme com os requisitos sejam identificadas e controladas. Deve tomar ações apropriadas, baseadas na natureza da não conformidade e seus efeitos sobre a conformidade do produto ou serviço. Deve também ser aplicado ao produto ou serviço não conforme detectado após a entrega, depois que foi para o cliente. Aí ela diz o seguinte, que a organização deve lidar com saídas não conformes por um dos mais seguintes modos. Correção. Correção é um dos modos que não é ação corretiva. Segregação, contenção, retorno, suspensão de provisão, informação ao cliente, obtenção de autorização para aceitação sob concessão. Vocês vão verificar em que momento pode ter uma concessão junto ao cliente. E a conformidade com os requisitos deve ser verificada, e depois de qualquer correção, deve verificar a conformidade do produto ou do serviço novamente. E deve ter informações documentadas. Veja, nesse caso aqui, a ação é sobre a própria não conformidade, sobre o produto que está não conforme. Ela não é uma ação corretiva ainda. A ação corretiva, ela vai tratar no 10.2. O que ela diz lá no 10.2? Que ao ocorrer uma não conformidade, incluindo proveniência de reclamação de clientes, a organização pode ser de auditorias internas, a organização deve reagir à não conformidade como aplicável, tomar ação para controlar, corrigir e lidar com consequências. Veja, o que está aqui no item A é o que ela falou lá no item 8.7, por exemplo, produto que saiu não conforme. Ele deve ser tratado, deve ser corrigido, ou seja, deve ser retrabalhado, reparado, é a não conformidade sendo tratada. A não conformidade sendo tratada, o produto, no caso, apagar o fogo, atender ao acidentado, né, aquela ação imediata, não é ação corretiva ainda. Aí, o que é que a norma diz? Que deve avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas. Aí essa avaliação da necessidade de ação para eliminar as causas é que vai ser, essa ação para eliminar a causa, que é a ação corretiva. Né, a ação para eliminar a causa da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Então, veja, pessoal, a ação corretiva, ela é uma ação para evitar a repetição da não conformidade, por conta daquela mesma causa. Então, a ação corretiva não é apagar o fogo, é saber por que pegou fogo e buscar as ações para que não pegue mais, não volte a pegar fogo, não volte a acontecer aquela mesma conformidade por conta daquela causa. E aí vai analisar criticamente a não conformidade, determinar as causas, implementar as ações, analisar criticamente a eficácia, atualizar os riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, realizar mudanças no sistema, se necessário. Então, todas essas ações são ações que desdobram de uma ação corretiva. Então, a ação corretiva busca eliminar as causas.
Esse mesmo item, 10.2, está na 14.001, é praticamente o mesmo texto, segue aquele anexo SL das normas ISO, né? Todas têm a mesma estrutura, né? Ao ocorrer não conformidade, deve reagir à não conformidade como aplicável, tomar as ações, avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa, mesma coisa. E na 45.001, que vocês estão certificados na gestão de saúde e segurança ocupacional, ela exige um pouquinho diferente aqui no 10.2, que ela exige a participação dos trabalhadores, envolvimento de outras partes interessadas nesse momento. Praticamente é a diferença das outras duas. Que ao analisar as causas, para definir as ações corretivas, tem a participação dos trabalhadores e outras partes interessadas. Então, vamos ver e discutir cada conceito desses que eu passei para vocês. Eu vi aqui que 4 equipes finalizaram, uma equipe ainda não finalizou. A equipe de Dona Nilce foi no nome dela, não é isso, Dona Nilce? Que é a equipe A? Sim, senhor. Cadê? Equipe Mas E, houve né? a participação de todos, viu? Todo mundo participou aí, só que eu que escrevi, mas todo mundo deu seu palpite. Eu tenho certeza disso. A equipe A, a equipe da Francisca, Juliana, conseguiram finalizar? Vamos lá. Pessoal, vamos discutir cada conceito desses que vocês trabalharam aí nos grupos. O que é uma ação corretiva? A ação corretiva é a ação implementada para eliminar a causa de uma não conformidade, de um efeito ou de uma situação indesejada existente, a fim de prevenir sua repetição. Então, veja, pessoal, que a ação corretiva, ela tem um sentido preventivo. E o objetivo dela é prevenir que não ocorra novamente, né? Prevenir a reocorrência. Ela não é uma ação realizada no chão de fábrica. Ela não é realizada, muitas vezes, no momento que ocorre a não conformidade. No momento que ocorre a não conformidade, é realizada uma ação de correção, uma ação imediata, que deve também ser registrada, que vai estar lá no FAQ de vocês, né, qual foi a ação imediata tomada. Mas a ação corretiva, ela vai demandar uma análise, né, ela pede, muitas vezes, a participação de especialistas ali para investigar a causa. E qual é a diferença de uma correção para a ação corretiva? A correção não é uma ação corretiva, ela está ali naquele momento apagando fogo, fazendo com que o problema seja resolvido ali de imediato. Mas ela não garante, a correção não garante que não vá ocorrer novamente. Quem vai garantir que não vai ocorrer novamente é a ação corretiva. E quando o auditor, nas auditorias, ele vai verificar as ações tomadas para corrigir as não conformidades, ele vai buscar exatamente isso. A causa que vocês estão colocando lá, se essa causa ela é suficiente para prevenir que não ocorra novamente. Né? Se a ação ela elimina a causa, se a ação colocada elimina a causa que vocês determinaram, né, para garantir que a não conformidade não venha novamente a ocorrer. Beleza? Ação corretiva. Ação preventiva, pessoal. Ação implementada. A ação preventiva é implementada para eliminar as causas de uma possível não conformidade. Então, a diferença da ação preventiva para a corretiva é que a corretiva, a não conformidade já ocorreu, a preventiva é a gestão de riscos, né? A gente está identificando possíveis não conformidades. E a ação é para evitar que uma não conformidade não venha a ocorrer.
pela primeira vez. Então, a diferença é apenas que a não conformidade... Romeu. Oi, dona Nilson. Eu posso, então, dizer que a ação preventiva, ela age nos riscos. Positivo, dona Nilson. A ação preventiva, ela é a ação na gestão de riscos da organização. O que é um risco? É uma possibilidade de algum impacto nos objetivos da empresa. Então, esse impacto tem uma possibilidade, mas ele não ocorreu, mas tem uma probabilidade, uma chance de ocorrer. Ele deve ser analisado, deve ser identificadas as causas e as ações preventivas são aquelas que trabalham nas causas. E eu posso dizer, então, que quando o risco acontece, ela se torna-se uma não conformidade. Se ele acontecer, qualquer ação posterior a ele acontecer, né, o risco que aconteceu, é uma ação corretiva. Exatamente. Certo, aí ele seria uma não conformidade também. Seria uma não conformidade real. Aí seria uma ação corretiva. Então, o risco acontecendo, se esse risco ele não for resolvido pela ação definida para diminuir a probabilidade ou reduzir o impacto, ele vai ser uma não conformidade e, provavelmente, na gestão de riscos, você vai ter as ações de mitigação, as ações mitigadoras definidas já, né, que é a ação que vai na gravidade do risco. Né, não está indo na probabilidade, está indo na gravidade. Ok? Então, se a gente colocar ação corretiva, deixa eu só ligar essa caneta aqui. Ação corretiva e ação preventiva. As duas vão trabalhar a causa. As duas ações, o objetivo é eliminar a causa. A ação corretiva é eliminar a causa de uma não conformidade real. E a ação preventiva é eliminar a causa de uma não conformidade potencial. A ação corretiva, ela é uma ação para prevenir a reocorrência. E a ação preventiva é uma ação para prevenir a ocorrência. Pessoal, se eu disser para vocês que a ação corretiva e a ação preventiva, as duas têm um sentido preventivo, eu estou falando bobagem? Não, pessoal. As duas, a ação corretiva e a ação preventiva, as duas ações têm um sentido preventivo. Né? São ações para eliminar causas de não conformidades. Só que uma não conformidade já ocorreu. E qualquer ação tomada dentro daquele sistema de gestão para eliminar a não conformidade para eliminar a causa, por conta de uma não conformidade que já ocorreu, é ação corretiva. Então, se você está tomando, muitas vezes, pessoal, uma manutenção preventiva que é executada é uma ação corretiva no sistema de gestão. Até para não confundir manutenção preventiva com ação preventiva. Algumas vezes, a manutenção preventiva é colocada dentro da empresa, né, é sistematizada, porque já aconteceu aquele problema. E se já aconteceu um problema, a ação para evitar que ele ocorra novamente é uma ação corretiva. Beleza? Correção, reparo, retrabalho, ajustes. A correção está relacionada à disposição de uma não conformidade existente. Pessoal, a Tatiana listou algumas pessoas aí no grupo que não estão na lista. Ah, tá. Algumas pessoas estão com outro nome, essas que ela listou aí, ela não conseguiu identificar o acesso. Aí, se tiver alguém, por gentileza, é só informar para ela. Tá bom? Tá no chat aí. Obrigado. Então, a correção é aquela ação, muitas vezes, imediata,
ou não imediata, mas que está indo na disposição de uma não conformidade. A correção é o que a norma 9001, pessoal, coloca lá no item 8.7, que é o controle da saída não conforme. Correção é uma ação aqui de controle da saída não conforme. Não está indo na causa, não está investigando ainda a causa da não conformidade. Beleza? Controle estatístico de processo é uma expressão utilizada para significar o uso de técnicas estatísticas para auxiliar no controle de qualidade dos processos. É importante, eu vou utilizar um exemplo com o CEP, o Controle Estatístico de Processo, para diferenciar as causas e ações tomadas para problemas sistêmicos e para problemas operacionais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? E ações corretivas eu vou tomar para problemas operacionais. Eu não resolvo problema sistêmico com ação corretiva e sim com ação de melhoria. A gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Não conformidade é o não atendimento a um requisito, né? E o requisito pode ser um procedimento, um requisito legal, né? um contrato, um requisito que você precisa atender, né? E não está atendendo, algum padrão definido. Então, todo não atendimento a requisito é considerado uma não conformidade. Disposição da não conformidade, ação a ser implementada, que pode ser até uma de correção, na entidade não conforme, de modo a resolver a não conformidade. A ação pode tomar forma, dentre outras, de uma correção, um reparo, um retrabalho, reclassificação, sucata, concessão pós-produção e modificação de um documento ou de um requisito. A evidência objetiva é a informação cuja veracidade pode ser comprovada com base em fatos obtidos através de observações, entre outros. Pessoal, eu coloco a evidência objetiva como um ponto para a gente discutir, para lembrar a vocês que nas auditorias, né, quando chegar um auditor para auditar a Cegás, esse auditor, se ele for colocar uma não conformidade no sistema de gestão, uma não conformidade, ele tem que ter um fato, ele tem que ter uma evidência e ele tem que ter um atributo que tenha sido desobedecido. O atributo é um requisito ISO, um procedimento, uma lei, é alguma coisa, algum requisito que a organização precisa atender e, por algum motivo, não está atendendo. E na declaração da não conformidade, obrigatoriamente, o auditor precisa, no fato, ele negar o requisito. Ele colocar o que a empresa não fez. Aí vamos pegar um requisito como exemplo. Vou pegar um requisito aqui da 9001, tá certo? Ó, puxando aqui. A 9001 diz, por exemplo, aqui no 9.1.2, satisfação do cliente, que a organização deve monitorar a percepção do cliente para identificar o grau em que suas necessidades, suas expectativas foram atendidas. Então, se o auditor identifica que a organização não está monitorando a percepção do cliente, que esse monitoramento pode ser através de uma pesquisa, né, ou algum outro método, isso é uma não conformidade. Ela não está atendendo esse requisito. Isso aqui é um requisito, né? Está certificada na 9001, né? Isso aqui é um requisito que tem que ser atendido. Então, pessoal, não atender esse requisito. Como é que o auditor ia colocar na declaração de não conformidade? Ele ia escrever isso aqui na negativa.
A organização não monitora a percepção do cliente, do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. E aí ele precisa provar isso. Se ele vai colocar isso como uma não conformidade, o auditor é obrigado a provar. O que é que prova que a organização não está monitorando a percepção do cliente, do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas? O que prova é o que a gente chama de evidência objetiva. Então, toda não conformidade identificada em auditoria carece de uma evidência objetiva. Essa evidência pode ser uma declaração de alguém que informou que não se faz análise de satisfação do cliente, não se faz pesquisa. A evidência pode ser a falta de apresentação do resultado de uma pesquisa que deveria ter sido realizada. O procedimento exige a realização. E, no caso, para uma não conformidade, a falta da evidência de conformidade caracteriza uma não conformidade. Então, essa evidência precisa ser apresentada e ela é chamada evidência objetiva. É o que prova o fato, que é a negativa do atributo. Isso na declaração da não conformidade. Sempre que vocês receberem auditoria, uma não conformidade precisa ter isso. Fato, evidência e atributo. Os auditores aí que fizeram o curso, né, a gente tratou disso aí. Então, gestão da qualidade. O que é a gestão da qualidade? Todas as atividades da função gerencial que determinam a política, os objetivos, as responsabilidades e o implemento por meio de planejamento da qualidade, de controle da qualidade, da garantia da qualidade, da melhoria da qualidade dentro do sistema de gestão. A gestão da qualidade inclui o estabelecimento da política, dos objetivos, planejamento, controle, garantia, melhoria da qualidade. A norma ISO 9001, no seu início, pessoal, lá em 87, quando ela foi lançada, ela não era uma norma ainda de gestão da qualidade. A norma ISO 9001 não incorporava o ciclo PDCA, o ciclo de melhoria contínua. Ela era uma norma de garantia só, que era focada apenas em controle, inspeções, para garantir que o produto saísse adequado e, se não saísse, que tivesse tratamento, retrabalho, antes de entregar para o cliente. Ela não tinha um foco em planejamento, em monitoramento da satisfação do cliente, melhoria contínua, que foi incorporada a partir da sua versão 2000, né, quando ela incorporou o ciclo PDCA. A 14001, quando nasceu, já era uma norma de gestão da qualidade. E a 45001 também, né, até porque é uma norma muito nova, agora 2018. Planejamento da qualidade, atividade que determina os objetivos, os requisitos para a qualidade, assim como os requisitos para a aplicação dos elementos que compõem o sistema de gestão da qualidade. O planejamento inclui a qualidade, o planejamento de produto, que é o lá 8.1 da norma, planejamento gerencial operacional, preparação de planos da qualidade. E o resultado, muitas vezes, do planejamento da qualidade é o plano da qualidade. É o documento que estabelece as práticas, recursos, sequência das atividades relativas à qualidade de um determinado produto, contrato, projeto. Rejeição, bem simples, o ato de recusar um produto ou um serviço. Reparo, ação implementada sobre um produto não conforme, de modo que esse passe a satisfazer os requisitos de uso. Embora possa não atender os requisitos originalmente especificados. O produto final de um reparo, o produto que é reparado, ele não mantém as características originais. Ele pode até ser comercializado, vendido, e é o que a norma fala, né, que precisaria de uma concessão. Vamos pegar a norma aqui e voltar nela. A 9001, aqui no 8.7, ela diz assim, ó, autorização, obtenção de autorização para aceitação sob concessão. Essa autorização sob concessão, por exemplo, não é aplicável no caso de retrabalho, mas sim de reparo. Por quê? O retrabalho, pessoal,
é ação implementada sobre um produto não conforme, de modo que ele atenda aos requisitos especificados. Então, se eu perguntar para vocês aqui, como desafio, o que é que diferencia um produto reparado de um retrabalhado? Quem é que me diz? E aí, pessoal? Assim, no conceito da palavra, né, sem aprofundar na norma, eu entendo reparado aquele que você faz uma correção parcial. E um retrabalhado é aquele que você vai ter que fazer do zero de novo. Positivo. Positivo. O reparado, ele vai ter... ele não vai manter as características originais, no caso pode ser uma correção parcial, vai muitas vezes permitir a utilização, ele vai ser adequado para uso, mas eu não poderia garantir, eu não iria garantir que ele está igual a um produto novo, um produto que não sofreu nenhum tipo de correção. Já o retrabalhado, ele está novo. A única diferença do retrabalhado para um produto novo é o custo. Ele provavelmente vai ter um prejuízo com ele, provavelmente tem um custo maior por conta do retrabalho. Se eu pegar, por exemplo, um produto padrão, digamos que é um cubo, como esse aqui, um cubo de metal com um furo no meio. E aí saiu, no final da produção, um produto com o furo bem maior do que o produto padrão. Esse produto aqui está diferente do padrão, ele é considerado um produto não conforme. Ele está aqui, ó, coberto por esse item da norma, 8.7, controle de saída não conforme. Ele diz, ó, saiu não conforme, tem que fazer correção, segregação, aí ele dá as opções aqui. Então, digamos que eu retorne esse produto não conforme para a linha de produção e fiz a seguinte ação nele. Eu enchi de solda e fiz o furo do tamanho certo em cima dele. Esse produto aqui, ele foi reparado. Para que ele seja vendido, né, para que ele vá para o cliente, tem que ter uma obtenção de autorização para aceitação sob concessão, como está aqui na norma. Ele não pode ser vendido para o cliente, né, sem que ele saiba que teve essa ação. Uma empresa certificada na ISO 9001 pode ter produto dessa forma? Pode. É muito comum. Empresas têm uma linha de segunda, né, produto que o pessoal chama de produto de segunda. Ele não tem aquelas características originais adequadas e o cliente sabe o que está comprando. Então, ele não sabe que aquele uso que ele vai fazer tem muitas vezes aquela limitação. Outro exemplo, saiu um produto na linha de produção com um furo bem menor. É um produto não conforme. Como ação, eu retornei para a produção e fiz o furo do tamanho certo em cima. Então, a princípio, essa ação não modificou em nada o produto final do produto padrão. Isso aqui foi um retrabalho. Eu não precisaria dessa concessão. Para o cliente, ele está, a não ser que o retrabalho impacte no prazo, por exemplo, de atendimento, no tempo de atendimento, não vai ter nenhum impacto para o cliente, né? Apenas para a empresa que está perdendo dinheiro por conta dos retrabalhos. Beleza? Pessoal, muita diferença aí do que vocês colocaram, depois eu faço as correções e dou a pontuação. Mais alguma dúvida nisso? Nesses conceitos? Não? Não, ficou muito claro, Romeu. Maravilha. Então, pessoal. Romeu, tá claro, mas dá um exemplo aí na Cegás, um reparo e retrabalho. Na Cegás? Pensar em serviço, né? Na prestação do serviço. Se você vai construir
uma rede de distribuição de gás e, por algum motivo, depois que passa o tubo, constrói, identifica que está não conforme. Não entregou ao cliente ainda, está na construção. Foi identificado na fiscalização e precisou refazer. Aí você foi lá, destruiu, quebrou e construiu novamente. Não impactou no tempo, né, não vai entregar, não vai ter um atraso significativo por conta disso. Isso foi o quê? Foi um reparo ou um retrabalho? Foi um retrabalho. Para o cliente não faz diferença. Porque você vai entregar para ele a linha correta, da forma adequada. Agora, se foi um problema que ocorreu e você vai fazer um ajuste que muitas vezes não vai ficar perfeito, é um ajuste parcial, como foi colocado aí, e que, né, compromete o resultado final, pode não comprometer, mas não fica igual, vai ter um conserto evidenciado ali, isso aí é considerado um reparo. Certo. Entendi. Obrigada. Se ocorrer um reparo, tiver alguma, né, não está igual ao que foi contratado inicialmente, isso não pode ser passado para o cliente sem uma concessão. Retrabalho, não. O cliente não vai ter diferença. Você fez novamente. Só que a Cegás pagou 2 vezes para fazer. Beleza? Beleza. Ótimo. Vamos falar, pessoal, do tratamento de problemas. Veja, pessoal, o problema, o que é um problema? É quando se reconhece que determinado objetivo, meta, padrão, não foi ou não vai ser alcançado. Se não foi alcançado, eu tenho ali um problema real. Se a gente identificar que não vai ser alcançado, a gente tem ali um problema potencial, ou não conformidade potencial. Quanto maior for essa diferença, pessoal, da situação atual para a situação desejada, maior é o problema a ser resolvido. Por isso, pessoal, que a gente busca um monitoramento mais efetivo ali, né, numa periodicidade, para que você consiga identificar enquanto o problema não está tão grande. Se você deixar passar muito tempo, pode ser que você vai identificar o problema e ele já está bem significativo, né? Você poderia ter menos trabalho para resolver se você tivesse identificado antes. A má qualidade, pessoal, pode ser causada por 2 tipos de problemas que são bem diferentes. E isso vocês precisam compreender e é um ponto fundamental para o tratamento. A gente, nas auditorias, pessoal, a gente encontra muito problema, muita não conformidade por ações de resolução não adequadas ao tipo de problema. Por exemplo, tentar resolver um problema sistêmico com ação de melhoria, com ação de correção, né, e não se resolve. Então, são 2 tipos de problema, problema sistêmico e problema operacional. Vamos entender esses 2 tipos de problema, pessoal. Um problema sistêmico. O que é um problema sistêmico? Presta atenção. O sistema de produção da empresa, ele não é compatível com algum tipo de qualidade desejada. Quando se fala em qualidade, pessoal, é importante entender isso. Vou colocar aqui assim. Voltar aqui para a louça. Ó, pessoal. Quando a gente fala em qualidade, eu preciso analisar em 2 perspectivas. Uma interna e uma externa. A perspectiva interna
é a perspectiva das características do serviço ou do produto, né? Característica de desempenho, ou nível de serviço que está sendo oferecido para o cliente. Na questão externa, é do cliente. É da visão do cliente, relacionada à expectativa do cliente. Pessoal, para ter qualidade, não basta apenas atender aos requisitos internos de desempenho. Eu preciso atender aos requisitos de desempenho e atender às expectativas, anseios de quem vai utilizar aquele produto, ou vai receber aquele serviço. Então, dessa forma, eu não posso dizer, antes de entender quais expectativas meu cliente tem, o que é que ele espera, eu não posso dizer que meu produto tem qualidade, eu posso dizer que ele atende determinadas especificações. Porque qualidade sempre é qualidade para algum fim. Né? Qualidade para quê? Porque um mesmo produto ele pode ter qualidade para um cliente e não ter qualidade para outro cliente. Né? Exatamente por conta de limitações do produto ou do sistema, que é o que a gente chama de problema sistêmico. Toda empresa possui problemas sistêmicos. A falha é que muitas empresas não conhecem quais são os seus problemas sistêmicos. O problema sistêmico, a variação, é própria do sistema e decorre de causas que a gente chama causas comuns. O problema operacional, a variação não é do sistema. Né? O sistema está sob controle, vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo, assim, que vai ficar fácil. Né? E as causas são especiais, por isso elas precisam ser investigadas do problema operacional. O problema sistêmico, a princípio, não precisa de investigação das causas, a não ser que você não conheça seu sistema, não conheça a capabilidade do seu processo, por exemplo. Você não conhece seu processo, aí você vai precisar estudar seus processos para saber o que é que você tem para vender. Se você não conhece o processo, você pode estar vendendo, oferecendo alguma coisa para um cliente que você não tem como entregar, por exemplo. Então, o problema sistêmico, pessoal, o sistema está sob controle, mas é incapaz de produzir com qualidade. E quando eu falo com qualidade, estou falando, pessoal, sempre com um determinado nível de qualidade aqui, de atendimento a algum requisito do cliente que vai além da capacidade do teu processo. Vou dar já um exemplo disso para ficar claro. Deming dizia que 90% dos problemas de qualidade são sistêmicos e devem ser resolvidos pela administração, mediante a melhoria do sistema de produção. Então, a melhoria, pessoal, a melhoria contínua que a norma exige, ela é uma melhoria para resolver problemas sistêmicos. Quando você resolve problemas sistêmicos, você está melhorando o seu sistema. Quando você resolve esse problema operacional, você não necessariamente está melhorando o seu sistema. Você está colocando ele de volta à situação esperada, sob controle. Vou dar exemplo disso daqui a pouquinho. Alguma dúvida, pessoal, até agora, sobre o problema sistêmico? Nenhuma? Estou achando que vocês estão calados, não sei se vocês estão escutando aí. É porque você está explicando bem. Obrigado. Cada um está entendendo sim. Obrigado. Mas vamos lá, se tiver dúvida, liga o microfone. Então lá, a gente falou do problema sistêmico, né? Tranquilo, né? Então, pessoal, o problema sistêmico, voltando, só para recapitular, ele está sob controle, o sistema está sob controle, mas ele tem limitação. Ele é incapaz de produzir com um determinado nível de qualidade, ok?
Vamos lá para o problema operacional. Problema operacional, pessoal. No problema operacional, os defeitos não decorrem do sistema, mas sim de causas extraordinárias ou causas especiais. O problema operacional, a empresa, o sistema, é capaz de produzir com um determinado nível de qualidade, mas saiu de controle. Então, no problema operacional, essa expectativa do cliente aqui, a empresa tem condição de atender, mas por algum motivo, ou não está atendendo o nível de desempenho definido, né? E aí não vai atender a expectativa do cliente. Então, o sistema, ele é capaz de produzir com aquele determinado nível de qualidade definido, especificado, né, e colocado como requisito, mas ele sai de controle. Podem ser resolvidos pelos operadores do sistema, uma vez que sua solução é colocar o sistema em condições normais de operação. De acordo com o Deming, apenas 10% dos problemas de má qualidade são operacionais. Mas, mesmo assim, os operadores devem usar métodos que asseguram a detecção de causas especiais. Então, pessoal, a maioria dessas ferramentas que a gente vai conhecer de análise de causas, várias conhecidas como Brainstorm, Ishikawa, são utilizadas, devem ser utilizadas para ações corretivas, que é para resolver problemas sistêmicos. Não se resolve ações de melhoria, não se resolve problemas operacionais. Não se resolve com ações de melhoria. Ações de melhoria resolvem problemas sistêmicos e ações corretivas, ações preventivas resolvem problemas operacionais. É o que eu coloco aqui nesse gráfico aqui que fechou meu PowerPoint. Daqui a pouco eu abro de novo. Pessoal, dúvidas que vocês têm sobre problema sistêmico e problema operacional? Nenhuma? Caiu a conexão? Não, né? Todo mundo aí? Estamos aqui. Tudo ok. Beleza. Estou reabrindo aqui o PowerPoint. Beleza. Estão vendo minha tela, pessoal? Continua? Sim, estou vendo. Pronto, pessoal. É isso aqui, ó. Problema sistêmico, causas são comuns, ações de melhoria. Problema operacional, causas especiais, ações corretivas, ações preventivas. E a diferença que a gente falou, né, de ação corretiva, preventiva, ação imediata, ação de melhoria. São ações distintas. Né? A ação corretiva é a ação que elimina a causa de não conformidade real para evitar a reocorrência, e preventiva elimina a causa de não conformidade potencial para evitar a sua ocorrência. Isso aqui, pessoal, é a gestão de riscos. Nas versões anteriores da norma, ou dessas normas, da 9.000, da 14.000, ela não trazia a gestão de riscos da forma que traz hoje, que a gente usa o ISO 31000 como base, e elas traziam a exigência de ações preventivas de forma isolada, né, mas que não funcionava direito. O pessoal aí que lembra dessas normas nas versões anteriores sabem disso. Né, tinha dificuldade de implementar a ação preventiva de forma isolada, porque ela, na verdade, tem que ser algo não só preventivo no sentido de tratar uma não conformidade
potencial depois que ela é identificada, depois que o sistema está rodando, mas ela deve ser antes de implementar até o sistema. Né? A gestão de riscos deve ser implementada pensando no contexto organizacional, antes de definir o sistema de gestão. Então, foi a principal mudança aqui na incorporação da gestão de riscos no sistema, né? Nessa mudança das normas. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, bem simples, bem bobinho, para a gente entender aqui a diferença de ação preventiva e ação corretiva. Ó, imagina que eu tenho um determinado produto para vender no mercado. Esse produto aqui é um cubo de metal, tipo um tijolo. Pronto, é um tijolo. E eu vou colocar uma única característica aqui para a gente considerar se o tijolo ele está conforme ou não conforme. O requisito de qualidade que eu vou definir aqui, só para ficar fácil o exemplo, é que esse produto ele tem que pesar 1 quilo. É o requisito de qualidade. E eu tenho um mercado consumidor bem limitado para esse produto. De todo o mercado consumidor desse produto, parte desse mercado só aceita uma variação de mais ou menos 10 gramas, ou seja, que o tijolo pese 1 quilo mais ou menos 10 gramas. Se variar mais que isso, já não serve, já não tem qualidade para esse público A. O público B aceitaria variação de até 100 gramas, para mais ou para menos. Então, veja, isso aqui é o que eu falei, requisitos de qualidade. Qualidade tem requisitos internos e requisitos externos. O interno é o da empresa, do que ela vai garantir. E o externo, né, é o nível de serviço. O externo é do que o cliente aceita para ter qualidade para ele. Então, veja, pessoal, você vai agora comprar um equipamento para produzir esse produto. Aí você vai lá na China, vai comprar o equipamento e esse equipamento chama-se maromba. Você vai verificar os fabricantes e aí você identifica um equipamento básico, né, que consegue produzir com a variação de mais ou menos 100 gramas. E aí você diz, opa, isso aqui eu já consigo atender esse público B, mas não vou conseguir atender esse público A. Aí você diz, não, eu acho que eu quero ter algum equipamento que garante mais ou menos 10 gramas, quer dizer, diminui a variabilidade. Aí chama equipamento master. Esse equipamento master, a variação, ele vai variar mais ou menos 10 gramas. E aí você resolve ver o preço, porque você se interessou em atender o público completo, né, A e B, então você quer o equipamento master. E aí você busca o preço. Esse equipamento básico custa R$1 milhão e o equipamento master custa R$8 milhões. Aí você pensa, bom, eu acho que eu vou comprar o equipamento básico, né? Estou investindo, começando meu negócio agora, então vou comprar o equipamento básico, que tem essa variação aqui de 100 gramas, e eu não vou vender para esse público A. Pessoal, a empresa que você está montando aqui, com equipamento básico, com a variação de mais ou menos 100 gramas, pode certificar na ISO 9001? O que é que vocês acham? Pode ou só quem pode certificar na 9001 é quem atende o equipamento com o equipamento master? O que é que você acha, pessoal? Romeu, Jardel falando. Eu acredito que a empresa com variação de 100 gramas pode certificar sim, desde que lá atrás o objeto dela seja esse equipamento. Se ela está fazendo equipamento que ela diz que tem variação de mais ou menos 100 gramas na fabricação do tijolo, e no final de uma linha de produção ela verificou isso e se comprovou que a curva gaussiana dela não varia ali 1% ou 1,5%, que é o aceitável, o equipamento dela faz exatamente aquilo que está dizendo que faz. Então ela certifica na ISO 9001. Perfeito, Jardel. Perfeito. Obrigado pelas considerações. Exatamente isso, pessoal. E se você for para 9001, lá no item 8.2, olha só. Importante a gente fazer essas ligações aqui. O 8.2 da norma, vocês são auditados, nele é isso.
Ele diz que deve ter a comunicação com o cliente, determinar os requisitos relacionados ao produto e serviço e análise crítica. O que é isso aqui? Ela diz o seguinte, ó, deve assegurar que ela tenha capacidade de atender requisitos para o produto e serviço e ser oferecido ao cliente. Deve conduzir análise crítica antes de se comprometer com o cliente, com o fornecimento, né? Para quê? Para garantir que ela vai fornecer. Ou seja, se chegar um cliente A para comprar, o que é que tem que ser feito? Analisa criticamente que a variação que o cliente A aceita não tem como seu equipamento atender e simplesmente vai dizer que não tem como atender. Né? Não vai vender o que não tem para entregar. Essa é a preocupação da norma na seção 8.2. Né? Ela pede até que mantenha registro disso, ou seja, se você vendeu, né, fechou o pedido, fechou um contrato de fornecimento com o teu cliente B, você tem que evidenciar que você analisou isso, que você tem condição. E você só consegue fazer essa análise, pessoal, que a norma está pedindo aqui, se você conhecer seus problemas sistêmicos. Então, você não consegue atender o cliente A. Não consegue por um problema sistêmico ou um problema operacional? Por um problema sistêmico. Esse problema sistêmico que você tem, ele é uma não conformidade, pessoal? Não, ele é uma decisão, né? Ele não é uma... É uma limitação do equipamento. É uma limitação do equipamento, perfeitamente. Ele não é uma não conformidade, porque você conhece o seu problema sistêmico e você não vai vender o que não tem para entregar. Não é? Exatamente. Perfeito. Então, até aqui estamos bem entendidos. Você resolveu investir só 1 milhão, não quis investir 8 milhões para ter equipamento master e tem um problema sistêmico e o sistema está sob controle. Né? O sistema está sob controle. A não ser que essa variação de 10 aí, essa precisão, compensasse o investimento de 7 milhões a mais aí, né? Dá para fazer conta, né? Exatamente. De repente esse consumidor A está disposto a pagar um valor mais caro por essa precisão maior, né? Exatamente, Mardoni. Perfeito. E é isso, pessoal. Você decidiu ter um sistema com essa limitação, porque quis pagar mais barato. E aí, a gente falou do CEP, do controle estatístico de processo. Você começa a fazer a análise do teu processo. Então, você montou lá a tua carta de controle, né, de forma bem simplória, pessoal. A carta de controle vai ser mais ou menos assim. Você vai ter lá o teu limite superior de controle, teu limite inferior de controle. Ele deveria pesar 1 quilo. Né? Qual o limite superior de controle do equipamento que você resolveu comprar? O limite superior de controle qual é, pessoal? 100 gramas. 1 quilo e 100 gramas, né? E o inferior de controle? 900 gramas. Então, pessoal, ao fazer o monitoramento, que você vai começar a fazer, na periodicidade você vai estabelecer, você vai verificar que ele vai variar. E ele vai variar de forma aleatória. Você vai ter um gráfico, aí você vai conhecer o teu processo através dele, que vai mostrar uma variação, né, ali de forma aleatória. E quando você fizer uma produção do tijolo e nessa produção o produto sair com 1,50 kg, você vai se assustar por isso? Você vai abrir um FAQ para tratar a conformidade? Vai? Não, tá dentro da minha Não, ele não está dentro do padrão? Não está dentro do padrão? Essa variação, né? É. Essa variação, você precisa estudar, investigar a causa.
Não. A não ser que você não conheça o seu processo. É o que acontece. Muita gente não conhece os problemas sistêmicos. Mas não precisa. Qual é a causa? A causa é a falta de dinheiro para comprar o equipamento master. A causa é o investimento nesse equipamento básico que tem essa variação e ele está dentro do esperado. Então, pessoal, esse problema aqui é um problema sistêmico. Eu só resolvo esse problema com... Quem resolve esse problema dessa variação de até 100 para mais e para menos? Quem é que resolve? É o operador? Não. Não. É a direção. Direção, alta direção. Alta direção. Fazendo o quê? Investindo no equipamento, né? Diminuindo o limite superior e o limite inferior de controle. Essa causa é chamada causa comum. Eu não preciso investigar. O que acontece, pessoal, que eu vejo muito em empresas, é o pessoal toma uma ação, abre uma não conformidade, aí toma uma ação. Aí a ação não resolve aquela não conformidade. Não resolveu, aí vão abrir de novo, aí não resolve, não resolve, não resolve. E depois vai ver, aquilo ali é um problema sistêmico. Não é com a ação corretiva que se resolve, é a ação de melhoria do sistema. Agora, pessoal, se ao fazer a medição, você tem o resultado aqui. Você sabe o motivo? Hein? Não, que ela saiu totalmente do que estava Saiu do limite superior. Nesse caso aqui, você não sabe a causa. Olha, a causa você tem que investigar. Eu tenho que investigar, a causa é chamada causa especial. Eu tenho que tomar aí uma ação corretiva. Ação corretiva, de acordo com a ISO, né? Vamos lá para o 10.2. Olha, ação corretiva é para determinar as causas. Determinar as causas das não conformidades. Causa de não conformidade operacional, de problema operacional. A causa de problema sistêmico é lá na gestão de risco que eu tenho que fazer. Né? O risco, pela limitação do sistema, tem que ser considerado de eu fornecer, de fechar um contrato, por exemplo, com um cliente do grupo A e ter uma não conformidade. Né? Não é com ação corretiva que eu resolvo esse problema. Então, pessoal, um problema sistêmico, o sistema vai estar sob controle, vai variar, né, dentro do limite superior e inferior, e eu preciso conhecer esse sistema. E só melhoro com a ação, só resolvo com a ação de melhoria. Tá claro isso, pessoal? Diferença do problema sistêmico operacional? Beleza. E essas cartas de controle, né, são comparações gráficas da performance do processo com determinado limite de controle, verificando se os pontos do gráfico distribuem-se segundo padrões aleatórios. Caso isso ocorra, o processo está sob controle estatístico e somente causas comuns estão atuando. Agora, se houver pontos além dos limites ou padrões não aleatórios forem identificados, a variabilidade do processo pode não estar se comportando mais de forma aleatória, e aí você vai precisar investigar, né, para saber o que está acontecendo. Existem alguns padrões bem simples, assim, de análise de carta de controle. Né? Por exemplo, um comportamento alternante. Isso aqui não é esperado num processo sob controle. Vale a pena investigar. Comportamento estranhamente na média. Investigar. Dois pontos próximos do limite de controle. Investigar. 5 pontos de um mesmo lado de uma linha central.
precisa investigar tendência, né? Aqui é uma investigação que talvez você precise tomar uma ação preventiva, uma tendência que você acha que você identifica que vai sair de controle. Súbita mudança de nível, investigar. E aí, pessoal? Problema sistêmico e problema operacional, vocês têm alguma dúvida? Não? Claro. Beleza. Eu vou pedir agora para cada equipe me dar 2 exemplos de problema sistêmico e 2 exemplos de problemas operacionais na Cegás. E esses exemplos vocês vão fazer aqui na planilha 1. Que tem aqui, problemas. Então, preencher aqui. Problema sistêmico 1, um exemplo real de vocês. Ação a ser implementada para esse problema sistêmico. Pode ser alguma ação que já esteja sendo implementada. E vão dizer que tipo de ação é essa. Se é uma ação corretiva, se é uma ação preventiva, se é uma ação de melhoria. Aí vocês vão dizer o problema sistêmico 2, ação a ser implementada, tipo de ação. Problema operacional, ação, tipo de ação. Problema operacional 2, ação, tipo de ação. Ok? Meia hora é suficiente para vocês? Acho que sim. Beleza. Então, pessoal, vocês podem novamente reunir os grupos e resolver. E aí, 16h42, a equipe de volta aqui para a gente apresentar. Pois vamos apresentar. A equipe A, quem é que... A regra vai ser assim, pessoal. Vocês sempre vão escolher uma pessoa para apresentar e na apresentação seguinte, se vocês quiserem repetir alguém que apresentou, aí vocês têm que pagar uma pontuaçãozinha. Da equipe A, quem é que vai apresentar? E quem for apresentar, abre aí, se puder abrir o vídeo e o áudio para fazer a apresentação. Valéria, né? Valéria que foi Eu posso escolhida. apresentar. Pronto. Gente, não quero abrir a câmera, não. Não, precisa não. Fica à vontade. Obrigada, vai. Apresentou. Vamos lá, pode apresentar. Pronto. Sobe para o problema sistêmico primeiro. Perfeito. Tu vai dizer se está certo ou está errado, se é sistêmico operacional. Isso aí. A gente colocou como problema sistêmico. Alguns consumidores são faturados com taxa mínima devido ao consumo ser inferior à capacidade de medição do medidor. Aí, como a ação a ser implementada, a gente colocou redimensionar a estação do medidor e redimensionar a estação do usuário e realizar a substituição do equipamento e seria uma ação corretiva. Você posso perguntar? Aí? Claro. Posso perguntar? Alguns consumidores são faturados taxa mínima. Isso já é uma não conformidade, não é? Isso. O sistêmico, ele é já uma não conformidade? Ou eu posso considerar dentro de um padrão? O sistêmico, a princípio, se ele estiver sob controle, ele não é para ser não conformidade. Pronto. Tá, entendi. Aí, a minha dúvida, essa ação que você colocou aqui como ação corretiva, não seria uma ação de melhoria? Sim, acho que seria. Por que de melhoria? Como é que você resolve? Ou então, porque o problema sistêmico não se resolve com ação corretiva, se resolve com ação de melhoria. Porque precisa ser um investimento no sistema, alguma mudança no sistema para que ele tenha capacidade de fornecer com determinado nível de qualidade. Aqui, o problema é que ele não tem capacidade, é limitação do sistema ou é falha operacional? É uma limitação do sistema. Você dimensionou um cliente para aquele consumo, mas
quando foi botar em prática, o cliente não atingiu aquele consumo do equipamento, então teria que trocar. Então foi uma falha de redimensionamento. Foi uma falha aí é operacional. Valéria, quando tu coloca a substituição do equipamento, aí você está fazendo uma corretiva, né? Isso, nós tivemos dúvida também. Agora, por exemplo, se você dimensionou de acordo com o cliente, com o consumo que o cliente ia ter, mas o cliente não atingiu esse consumo. Você está me dizendo que o dimensionamento foi feito corretamente. Porque o que acontece? Sim. Um cliente residencial, isso pode acontecer. Era um prédio novo, você fez lá a estimativa de consumo. Quando o edifício começou a funcionar, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, os apartamentos não ficaram ocupados, ficou lá só 3 pessoas morando no condomínio. Okay. Você fez um dimensionamento para que aquele condomínio tivesse pelo menos 50%, ou talvez um pouco menos funcionando. Mas não, os moradores não foram para lá. Entendi. Teoricamente estaria correto o seu dimensionamento, mas o cliente não atingiu a expectativa dele. Beleza. Aqui está correto, o problema é sistêmico. Agora, a ação para resolver esse problema sistêmico não é redimensionar. Essa ação aqui realmente é corretiva, é operacional, é ação de correção. Mas a ação para que nunca mais tenha um dimensionamento errado não é essa. Para o problema sistêmico, a ação sempre tem que ser para isso não acontecer mais. É para colocar, para mudar o sistema, para que isso seja resolvido. Aí não seria essa, teria que ser uma ação de melhoria. Essa aqui, realmente, você colocou a ação corretiva, é uma correção. Nem corretiva é uma ação de correção. Né? Mas não resolve o problema de você estar fazendo esse dimensionamento errado. Talvez o método, o controle no momento desse dimensionamento, eu não sei como seria, mas teria que ser mudado. Para que você garantisse que o dimensionamento fosse feito, né, e não precisasse fazer um redimensionamento depois. Talvez fosse feito, né, não sei, de repente, algum tipo de estudo técnico, que condomínios com aquelas características ali... Condomínios novos, pegue uma taxa de ocupação menor. Teria uma taxa de ocupação e já previsse um determinado tipo de equipamento para aquilo, né? Pode ser, perfeito. É alguma coisa nesse sentido. Certo? Então, ok. Vamos ver esse próximo. Cálculo de tributos sobre a renda, que é IRPJ, CSLL, em desconformidade com a legislação. Aí a ação a ser implementada seria a implementação dos cálculos dentro do próprio ERP, que hoje é utilizado planilha, e seria uma ação preventiva, já que normalmente isso é feito de forma correta. Não seria uma ação de melhoria? Mudar? Ter um sistema para isso? É uma melhoria. Melhoria não dá no mesmo nome de preventiva. Não. Porque a ação de melhoria, ela vai fazer com que o sistema, ele melhore. Não necessariamente, é porque você colocou aqui já uma não conformidade, né? E o problema sistêmico não necessariamente teria uma não conformidade. Mas aqui você está colocando como se fosse, nunca aconteceu, mas é um possível cálculo em desconformidade, não é isso? Isso. Exatamente. Aí seria uma ação preventiva, uma gestão de risco, que seria, nesse caso, poderia ser considerada uma ação de melhoria. Certo. Porque não ocorreu. Mas se já tivesse ocorrido esse problema... Não ocorreu. Ok. Beleza. Então, aí só está errada a preventiva, é isso? Que é uma ação de melhoria. Certo. Tem algum problema sistêmico que não seja ação de melhoria, a resposta? Não. O problema sistêmico é ação de melhoria. Sempre é ação de melhoria, certo. Porque é melhorar o sistema. Na verdade, o problema sistêmico, a princípio, não tem não conformidade. Pode ter um risco, como você colocou aqui, né? Por isso que eu estou considerando adequado. Aí, na gestão de risco, vai ser identificado um possível, né? E aí, para resolver, teria que ser uma ação de melhoria, realmente. Entendi. Aí, os operacionais. A gente colocou cliente faturado pela média devido ao medidor estar travado. A ação a ser implementada seria a substituição de medidor e isso seria uma correção. Veja, a ação está correta, que é uma correção de substituição de medidor, só que esse não garante que nunca mais vá ser faturado pela média por conta de estar travado.
Isso. Esse tipo de ação, viu, Valéria, é o que a certificadora não aceita quando ela vai analisar as ações corretivas. Porque essa aqui é só imediata, não vai na causa. Sempre tem que apontar próximo, né? Porque não, a gente identificou que essa daí ela não resolve na raiz o problema. Porque para resolver o problema na raiz tem algumas possíveis causas. Aí, como a gente não... E aí vocês vão investigar depois. Isso, teria que investigar para saber o porquê que está travando o medidor lá. Perfeito. Você teria errado isso aqui se você tivesse colocado ação corretiva, porque não iria substituir o medidor. É correção, realmente. Como você Uma correção. Não é ação corretiva. Isso. Beleza. A outra. Ausência de comunicação a clientes afetados por alguma operação na rede devido a não estarem com o cadastro atualizado no sistema de georreferenciamento. A ação a ser implementada é a atualização do cadastro de georreferenciamento e seria uma ação corretiva. Essa ação, ela é corretiva? E aí? Alguém critica? É uma ação corretiva ou é uma ação de correção? Eu acho que é mais uma ação de correção. Por que ela não é ação corretiva? Se fosse bem... porque ela vai apenas... Correção é como se fosse assim, ela vai corrigir pontualmente, ela não vai ter... Vai corrigir o efeito, né? Ela não vai ter a causa. Esse aí está corrigindo... Ela não está vendo a causa, ela só está vendo... Teria que ter um processo para atualização ser realizada tempestivamente para que isso não ocorresse novamente. Isso. Ela foi pontual ali, aquela correção foi pontual. Ela não viu a causa, né? Exato, veja. Não, é porque quando eu botei, eu não pensei numa atualização pontual, não. Eu pensei na atualização que a engenharia está fazendo de uma forma geral, mas ainda assim, mesmo assim é corretiva. É corretiva porque não tem um processo para garantir que os próximos não vai gerar um passivo. Isso, mesmo assim é de correção. A corretiva, você tem que investigar a causa para evitar que tenha novamente esse mesmo problema. Né? Então, esse tipo de ação, se você colocasse que a ação seria essa no FAQ, por exemplo, a certificadora ia questionar, ia dar uma conformidade, porque não está indo na causa. Sempre tem que ir na causa, que é o que a gente vai ver no próximo encontro, né? Identificação de causa, usar o Ishikawa para poder definir claramente a ação corretiva. Mas perfeito, aqui faltou, aqui seria de correção. Uma dúvida, Romeu. Oi, Fabrício. Então quer dizer que nesse momento todas as nossas ações vão ser corretivas, vão ser uma correção, ainda não vai ter uma ação corretiva, né? Não, a ação que iria causa ainda. Nesse caso aqui, a ação que iria resolver o problema teria que ser ação corretiva. Então, o correto era colocar um tipo de ação que eliminasse uma causa que claramente não fosse pontual. Então, aqui, por exemplo, na verdade, é porque eu coloquei errado. Isso aqui estaria certo, o que está errado é a ação que não é corretiva, né? Essa ação é uma ação de correção. Nesse caso aí, não seria uma ação de melhoria, não? Ou não seria possível em problemas operacionais? Não, pode até ser uma ação de melhoria. Pode ser que uma melhoria do sistema resolva, além do problema sistêmico, algum problema operacional junto, né? Uma ação de melhoria, pode ser. Mas essa de atualização do cadastro não é ação de melhoria, né? O cadastro está desatualizado, eu tenho que colocar ele de volta para a situação adequada. Uma ação de melhoria, a situação está adequada e eu estou melhorando o sistema. O cadastro desatualizado é não conformidade, é a correção, a atualização de cadastro. Não é? Sim. Beleza. Pessoal, deu o horário de vocês, 17 horas, né? Faltam 2 minutos. Na quarta-feira, esse mesmo horário, né? A gente começa, não vai ter nesse início, não vai ter esse transtorno, né? Porque a gente precisou se adaptar aqui às planilhas e tudo mais. Então, a gente começa exatamente no horário, começa a gravação e corrige, aí aproveita a equipe que não finalizou, finaliza, a gente corrige as outras equipes. A lista de presença, passaram a lista aqui? A lista de presença está sendo realizada aqui pela minha assessoria. Ah, tá ok. Romeu, e
E o que está sendo feito pelas equipes, quando a gente entrar lá no nosso grupo, vai estar à disposição atualizado, correto? Tá sim. Essa planilha é atualizada direto com vocês. Não precisa salvar, não precisa dar baixa, é só deixar lá e realizar. Pessoal, quem não entrou ainda na sala, procure entrar. Se tiver dificuldade, fala comigo. Romeu, Muita gente não entrou ainda. com licença, quem não entrou para a gente poder ajudar e informar as pessoas? Você tem uma Eu relação? não entrei, não. Gente, é porque não passou um link que parece que é vírus, mas não é vírus. É um link que ele passou há uns 10 dias atrás. E por esse link, ele pede para a gente acessar pelo e-mail Gmail, né, Romeu? E algumas pessoas também procuraram com dúvida, achando que era vírus. Isso. Nunca me ajuda. Como é que é o início desse e-mail? Não é teu nome, é um outro inicial, que parece realmente vírus. Pode ter ido para spam de alguns e outros devem ter ignorado. Pode ser. Eu mandei hoje novamente para todos. Mande novamente, porque às vezes a gente deleta, porque pensa que é vírus, deleta. Ok. Mas se você tentar entrar por aqui, ó, você vai lá no Classroom e consegue acessar. Vai aparecer a sala de aula que você está convidado. Né? Ok. Não, eu estou dizendo assim, para a gente poder ajudar os outros, entendeu? Tá, obrigada. Eu vou mandar novamente. Tá, e só para a gente reafirmar aqui as datas, pessoal, lembrar que teve algumas mudanças, então a gente teve esse encontro hoje. A segunda aula vai ser na quarta, dia 26, das 14 às 17, e fizemos uma pequena alteração, tá? Aí passamos para a próxima semana somente. Segunda-feira vai ser pela manhã, de 9 às 12, e faremos na terça, dia 1º, de 14 às 17. Quero parabéns à segunda, viu, Celânia? Oi? Quero os parabéns na segunda. É aniversário da dona Nilce. Quero parabéns. Parabéns dela. Dona Nilce, você tem direito a parabéns e até bolo, viu? Oh, meu Deus. Dona Nilce, meus parabéns. A gente come o bolo aqui, tá bom? A gente compra o bolo na Segás. Eu mando para aí, eu mando o bolo para aí. Eu mando o bolo, viu, para aí. Tem que mandar Ai, mesmo. Eita, eu vou ficar só na vontade, viu? Oh, meu Deus. Agora tem que passar lá, tem que passar pela Isalice para deixar um pedacinho. E o Romeu. Eu gostaria só de dizer uma coisa, gente. Falando. No dia, segunda-feira agora, próxima, vai ter uma redi pela manhã. Hein, Isalice? Nós podemos alinhar isso aí, porque tem os assessores que participam. Não, os assessores estão só assim. Saline e o Marcos não estão nesse grupo. Ah, tá bom. Então tá ótimo. Obrigada. Ô, Celânia, Jardel aqui. A de amanhã seria 25, você passou para quarta agora, correto? Meu bem, dia 26, viu? Tudo bem. E a do dia 30 e dia 1º? Dia 2, na verdade. Não, aí tem dia 3 31. e a 4. Dia 31, quer dizer. Não, confere, dia 31 e dia 1º, tá correto aí. Ah, tu confere, então? Confere. Tá feito, então. Obrigado, Celânia. Manda um e-mail, Celânia, depois com as novas datas, né? É porque eu mudei aqui no cronograma já. Ela já mandou isso aí. Já mandado um e-mail com essas novas. Já mandei, semana passada, é só para reafirmar. Foi. Então já tá. Pessoal, obrigado. Gente, boa noite para todos. Uma feliz noite. Sonhe com os anjos. Amém. E tchau, meus amores. Tchau. Tchau, meus amores. Até Pessoal, boa tarde. Obrigada aí, Romeu. Ai, boa pergunta. Tem lista de presença, Romeu? Tem, a minha equipe está fazendo aqui, controlando a presença. Não se preocupe com a lista. Então, Quem beleza. participou aqui já está lá e recebe o certificado. Beleza, obrigada. Boa tarde, pessoal. Abraço. Agora vamos trabalhar, né, meu povo? Isso. Tchau, tchau, viu? Tchau. Até quarta. Obrigada. Bye, bye. Boa tarde.